Dá um alô, hein? Entrou um Drops Brasília aqui, não sei se eu chamo por ele, mas por enquanto, turma, vamos... Opa, ó, ele aí, ó. Show de bola. Vamos lá, todo mundo compartilhar. Mandar... Aperta o aviãozinho aí, turma, do lado e vai chamando pra gente poder bater um papo. Podem fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes sobre investimento, sobre crise. Vamos lá, tô lhe chamando aqui. Pronto, grande, tudo bom? Bom dia, meu amigo, tudo certo? Tudo tranquilo, estamos aqui, seguimos trabalhando firme e forte na luta. Momentos difíceis, complexos, mas seguimos firme. Momentos que exigem grandes líderes, né, Felipe? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aprendi também essa semana conversando na quinta-feira com o Bruno da Sindona, acho até que você estava por lá, ele falou, não só grandes líderes, mas também a gente tem que aprender a ser liderado, né? Porque tem que admitir o que a gente não sabe e, por exemplo, ficar em casa, porque se a ordem é essa, vamos também aprender a ser liderado. Exatamente, cara, exatamente. E a gente está aí num cenário de guerra, né, praticamente, né? A gente montou É verdade. comitê de crise e tudo. É isso aí. Mas, bom, aí, para quem está chegando agora, né, Vinícius, a gente dar uma norteada aí no nosso propósito, no nosso bate-papo, nós estamos dando sequência aqui a uma série de lives, você também é muito ativo, né, naturalmente, nós aqui Essa é a oitava da semana. Então, nós estamos aqui no mesmo ritmo, promovendo bate-papos com diversos líderes distintos de segmentos diferentes, desde fintech, de plataformas de agrotech, fundos de investimento, presidente de conselho de grandes fábricas, operador de mercado, e hoje converso com você, né, também, que é um grande empreendedor, parceiro aqui da nossa plataforma, para ter um pouco a sua visão desse mercado. Sem mais delongas, conta um pouquinho aí como é que tem sido esses dias, o que é que vocês têm feito, como é que vocês têm lidado com esse momento, principalmente dentro do ramo moteleiro, né? Então, Felipe, primeira coisa, como tu falou ali, a gente vem nessa sequência de lives e eu vejo isso como uma obrigação nossa, tá? De compartilhar conteúdo útil, porque como a gente está num cenário hoje que nunca vivemos, meu pai tem quase 80 anos também, nunca viveu isso, ele nunca teve que fechar um negócio dele, um motel, como a gente aconteceu em algumas cidades, então é algo inédito, né? É algo que talvez quem tenha vivido a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim, não sei, não existe precedente na história. Então, o nosso trabalho, eu acho que é legal isso que você fez toda semana aí, eu acompanhei, é justamente levar a informação, o que grandes empresas, pequenas empresas, o que a gente da economia do mundo real estamos fazendo, como que a gente está agindo, porque tem muitas dúvidas, né? Então, acho que é uma responsabilidade grande, por isso que eu apoio todas essas iniciativas. Trazendo um pouco para os nossos negócios, além... Um parêntese, você trouxe um ponto super interessante, Vinícius. Eu acompanhei também, naturalmente sem desmerecer, mas acompanhei algumas lives de casas como BTG Pactual, casas como a própria XP, nomes grandes, né, que estão ali falando. Mas, a despeito do conhecimento de todo esse mercado gigantesco da Faria Lima, conversar com quem está na labuta do dia a dia, o mundo real, é diferente do que ouvir o André Esteves, que está sentado ali e termina a live
com todo o mérito dele, ou demérito, pega o helicóptero dele e vai para casa dele, né? É diferente. Exatamente. Os impactos são distintos, né? Exato. E não, e é a mesma coisa que a gente tem conversado, até eu falo aqui embaixo, né? Por exemplo, domingo passado, faz uma semana agora, o presidente do BNDES fez um anúncio de 55 bilhões que ia chegar nas pequenas empresas, de várias formas. A gente tem aí relacionamento com os principais bancos do país e ainda não apareceu nada. Então, aquele discurso lá, a gente tem que ver se ele vai vir realmente para a ponta. E aí, além dos nossos negócios, ainda tem gente mais para ponta ainda. Tem o cara que tem a lancheria pequena ali que está fechado, tem o pequeno comércio, tem o motorista de Uber. E isso, quando a gente vem para a nossa realidade, trazendo para os nossos negócios, é óbvio que afeta. Por exemplo, a gente tem hoje, estado de Santa Catarina, os motéis estão fechados, estado de Goiás, os motéis estão fechados, São Paulo começaram a abrir ontem, quinta e sexta, por causa que ficaram numa dúvida jurídica. E o que está acontecendo... E aí tem outros estados também, mas assim, o que tem acontecido virou uma bagunça jurídica, institucional, que o governo federal diz uma coisa, depois vem o estadual, o municipal diz outra. Então, até agora em Santa Catarina, essa semana, que foi o primeiro estado a fechar tudo, no início até achei uma medida extrema do governador Moisés, hoje eu já vejo como algo sensato. Agora ele falou semana passada, bom, a gente já está chegando num momento onde a epidemia aqui está mais controlada, né? Mas a gente não pode dizer isso ainda, eu não sou médico. Agora vamos começar a liberar gradualmente, não vamos liberar o transporte, não vamos liberar eventos, mas vamos começar a liberar algumas atividades. E aí ontem, tu vê, isso foi quinta. Ontem, sexta, o prefeito de Florianópolis já emitiu um decreto dizendo, não, aqui em Florianópolis vai ficar tudo fechado. Cara, os dois atuam na mesma cidade, a principal cidade de Santa Catarina. Então, tu vê como que as coisas estão acontecendo isso hoje no país. E para nós, empresários, é muito difícil, porque daí o que eu mais tenho respondido hoje, além dos nossos motéis, nós hoje estamos à frente da principal consultoria de motéis do país, né? Então, aí a gente atua em 19 estados brasileiros, temos centenas de clientes, então... E eu tenho um grupo muito forte de moteleiros, aí, mais de 500 moteleiros, que a gente gera conteúdo. Então, o que mais eu tenho trabalhado hoje é explicar para as pessoas assim, Vinícius, eu abro ou fecho, o que eu faço? As pessoas nem sabem como manter os negócios. E, a despeito do fechamento, o que acontece? Onde é óbvio que o comércio parou, a gente tem uma queda aí de 80%, 70% no movimento do... É óbvio, né, que isso iria ocorrer. A primeira coisa que eu queria falar em relação a isso, até para falar do nosso setor propriamente dito, que eu acho que é uma das coisas da live, claro. O motel nesse cenário de epidemia, acaba sendo um local, tá? Uma válvula de escape para os casais que estão trancados dentro de casa. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão ligando ou mandando mensagem no WhatsApp, tipo assim, por favor, vocês estão abertos, por favor, eu não aguento mais ficar em casa. Cara, a gente tem print, eu até coloquei no Instagram essa semana, de pessoas mandando mensagem. E se a gente olhar do ponto de vista sanitário, o nosso local, o cliente não tem contato com ninguém, fora o próprio casal, então, se o casal já tiver contaminado, eles dois vão entrar lá e vão sair. Ele mesmo lá? E lá dentro a gente fez uma medida muito séria em relação à equipe, nos motéis, então a gente reduziu a equipe, por óbvio, aumentamos o nível de exigência em relação à limpeza altíssimo, então, tanto na parte interna da equipe, para ela ficar tranquila, quanto na parte para o cliente. Então, a gente usa, por exemplo, a oxisanitização, que é com ozônio, que é a mesma coisa que usaram na China para matar o coronavírus em vários locais, em hospitais. Então, o cliente sai da suíte, a gente coloca lá essa máquina de ozônio, ela fica 20 minutos lá purificando o ar, matando tudo, em qualquer local que tem, no controle remoto, qualquer lugar ele mata. Então, para quê? Para dar garantia. Porque o que eu estou vendo? Além da questão... E isso, Vinícius, fazendo uma pequena interrupção, e isso sempre foi, na realidade, um padrão
e um grande diferencial de vocês, que é, trabalhar essa questão da higienização. Na verdade, está na essência do negócio, né? De dizer, olha, aquele tipo de motel que você conhece do passado não é o que a Zeax faz. Então, totalmente distinto, exato. Inclusive, até, o que me preocupa, até tem um caso na Bahia, no interior da Bahia, em Barreiras, de uma cliente nossa, onde a prefeitura agora liberou os hotéis e deixou fechados os motéis. E aí o argumento lá da prefeitura foi muito fraco, é um argumento muito preconceituoso. E justamente o que eu vejo do nosso negócio não é puxar a brasa para o meu assado, é porque assim, os casais, está chegando um momento que eles querem sair de casa e talvez o nosso local, como uma alternativa de válvula de escape, é uma boa alternativa. Primeiro. Segundo, na questão da hospedagem. Porque tem cidades, em Santa Catarina, os hotéis estão fechados. E a gente tem, por exemplo, um caminhoneiro que está atravessando o estado. Onde é que ele dorme? Dentro do caminhão? Tendo risco de ser assaltado, como tem acontecido em alguns locais. Então, tem essa face da hospedagem, inclusive de agentes de saúde que estão precisando. Inclusive, eu tenho um caso aqui no Rio Grande do Sul, de uma prefeitura que quis alugar o motel inteiro para colocar os agentes de saúde. Por quê? Porque eles estão trabalhando em hospitais onde tem o risco de contaminação para não voltar para casa, para daqui a pouco não levar para a família. Curitiba fez isso também com a hotelaria. Muito bom. Então veja como a importância da nossa atividade. E aí entra uma questão que agora está muito em discussão, essa questão da quarentena, né? E a gente não é médico, o número de informações falsas que está sendo passada pelo WhatsApp, na internet, é absurdo. Eu tenho falado que além da crise sanitária, além da crise econômica que nós estamos vivendo, a gente tem uma crise da fake news, né, das informações, que essa, de fato, é a primeira grande crise que você tem o WhatsApp. Você está aí no Instagram, se você pensar em 2008, que eu vivi na pele, circuit breaker, mercado... você viveu também, mercado financeiro, enfim, ali foi feia a coisa, na realidade, dias muito tensos, apesar de não ter se estendido à população, o que é uma grande diferença, foi sentido muito no setor bancário, financeiro, etc. Devo minha calvície, inclusive, e o implante capilar que eu fiz a 2008. Mas aquele evento, você não tinha um fator WhatsApp, né? Ninguém estava ali dizendo, sei lá, uma fake news, por exemplo, vamos imaginar, quebrou o Lehman Brothers, aí rodou uma fake news WhatsApp, o Itaú vai quebrar. Olha, eu fico imaginando, se tivesse, amigo, o WhatsApp naquele momento, né? A loucura que ia ser, porque, fazendo uma analogia, ia chegar no WhatsApp dizendo, olha, Bradesco vai quebrar, e nego ia sacar tudo do Bradesco, Cara, assim, a gente tem realmente que ter parcimônia para lidar com a quantidade de informação, fake news, e às vezes nem fake news, mas informações truncadas que estão circulando. Distorcidas, Distorcidas, porque esse é o problema dessa época. Então a gente tem que filtrar muito. Então o que a gente tem visto é que a quarentena é importante para algumas atividades, com certeza. A gente tem que reduzir a circulação. Por um período, a gente não sabe quanto, se vai ser daqui a pouco 7, 10 dias, 15 dias, isso só os números vão falar. Agora, o que mais tem chamado a atenção é que as pessoas estão numa preocupação, daqui a pouco, que essa questão da crise, até eu vi uma comparação ridícula com a peste negra lá, que aconteceu no início do século passado. E não tem esse precedente, porque a letalidade desse vírus não é dessa magnitude. Inclusive, ontem até saiu o próprio pessoa lá que fez o levantamento da contaminação de Oxford, né? Fizeram um estudo, eles revisaram o estudo. Então, é muito importante aquilo. Então, assim, claro que existe uma questão que a gente está no Brasil, que falta hospital hoje, quem dirá com o coronavírus, né? Mas a gente não vai acreditar que o mundo vai acabar, como lá em 2008, o pessoal do mercado financeiro, inclusive, o pessoal se matou, né? Em Nova York teve suicídio, né?
tem aquela cena do... Eu não me lembro de qual banco que era, que ele foi no... Você jogou no metrô, né? Sim, tem, né? Terrível. Então, não lembro também qual o foi mundo... Eu até não sei se não foi do Lehman Brothers, mas não sei. Bom, Não, mas, assim, eu acho que foi do Bear Stearns, eu acho. Ah, exatamente. Eu acho que foi. Do Bear O que Stearns. acontece? O mundo não vai acabar, cara. Inclusive, esses pacotes financeiros que foram feitos, nunca na história se aprovou tanto dinheiro de forma tão rápida a nível global, né? Nunca. Então, sim. o que a gente está vendo? Os governos estão tendo responsabilidade, então vai ter uma injeção de caixa. Eu espero que aqui no Brasil... E nesse ponto, independente da questão política, tá? Independente da questão política, eu fico um pouco tranquilo, vou ter que ser bem sincero, com o Paulo Guedes lá em cima, tá? Eu tenho essa visão como empresário. Eu acredito que ele deva tomar atitudes olhando para nós, para como foi esse negócio agora lançado da questão da folha de pagamento, embora seja um empréstimo. Tá? Claro, mas já ajuda, né? Mas ele é com um juro zero, porque se a gente falar em 13,5% ao ano, né? Para nossa realidade é zero. É zero, né? É zero. Então, assim, eu acredito nisso. Então, vai passar. O que a gente tem que deixar de mensagem, isso é uma responsabilidade minha e tua também, e nossa, né? Como daqui a pouco pessoas que estão comunicando, isso vai passar como passar nas outras crises. Agora, a grande questão, Felipe, é como a gente vai estar preparado para esse pós-crise. Porque tu ainda que é do mercado financeiro, sabe melhor que eu, que você sabe que tem o dogma que crise é igual a oportunidade, né? Sim, verdade. Não, e crise é oportunidade. Se você conseguir fazer uma leitura correta, principalmente dentro aqui do nosso, puxando um pouco a brasa, né, pro meu churrasco, gostei da sua expressão sulista, pro meu assado, né, você falou. Isso. Principalmente dentro de um contexto onde nós pregamos a diversificação, naturalmente, de portfólio, falando de investimentos. Então, você sabe que a nossa plataforma é uma plataforma voltada para investimentos alternativos, por exemplo, o Motel Drops ali, tem um lastro na economia real, e você vai fazer um comparativo, por exemplo, com o mercado financeiro, eu digo mercado líquido, né? As bolsas caíram 50%, amigos, 50 e tanto, 55% aí na mínima, saiu de 120 mil pontos para 60 mil pontos, 60 e poucos mil pontos. E do índice, né? Tem ações que caíram muito mais. Tem ações que caíram muito mais. A própria Petrobras, o que não é, na minha leitura, uma oportunidade no momento, porque a coisa pode ficar feia, a própria Petrobras caiu muito mais. Por quê? Porque juntaram dois fatores. Você teve a questão do petróleo, né? Uma guerra no petróleo lá com os Emirados e com o Oriente Médio e a crise do próprio coronavírus. Então, são dois fatores. Uma queda de demanda gigantesca, né? Gigantesca. O preço do petróleo também foi para as cucuias. Estamos aí falando de 25, 30 dólares. Então, você, dentro desse contexto aí de investimento, e já até passando a mensagem também para quem está nos ouvindo, que tem alocação em ativos de risco do ponto de vista de mercado financeiro, o momento agora é de ter paciência, tem muito exagero do ponto de vista de queda, então tem muita coisa que vai voltar, agora também tem muita coisa que sentirá o impacto. Eu tenho falado que determinados ativos, falando ainda do mercado financeiro líquido, né, da bolsa, determinados ativos, eles vão sofrer essa crise em V, né? Caiu abruptamente, mas também vai voltar na mesma velocidade. Mas isso não se aplica a todos os segmentos. Você tem setores que vão sofrer e a sua recuperação será lenta. Exemplo, aéreas, exemplo, turismo, CVC, por exemplo, é um caso complicado, empresa que realmente sentirá os impactos. O setor, por exemplo, varejista, de shopping center, por exemplo, se você tem uma queda
muito grande e os shoppings são obrigados a ficar muito tempo fechados, lojistas vão naturalmente negociar aluguéis, valores, né, e por aí vai. Então, você tem efetivamente impactos que podem não ser em V, mas ser em L, né, como a gente está dizendo, né, caiu e vai ficar lateralizado durante muito tempo. Mas qual o recado, né, para dar para quem está em investimento? O segredo, efetivamente, é a diversificação. Não existe certo, não existe errado. Se as pessoas pegarem, por exemplo, um vídeo meu, ou palestras que eu fiz em janeiro, em dezembro, onde a bolsa estava batendo na máxima... Lá em cima. Lá em cima, eu já trazia a ideia de que o investidor deveria ter cautela e não menosprezar, por exemplo, uma operação como a nossa do Drops, de 15% ao ano, lastreado numa garantia real, uma coisa mais suave, com uma duração de 36 meses, etc, etc. Porque tem gente dizendo, não, isso é muito pouco. Por que pouco? Porque na bolsa eu ganho 50 ao ano. Cara, não é assim. A bolsa sobe e a bolsa cai. Tem que ter um pedaço em bolsa, tem que ter um pedaço em multimercado, volatilidade? Sim, mas tendo também uma parcela em ativos não correlacionados. E aí eu aproveito para passar a bola para você, falando de não correlação, no seguinte aspecto. Ok, entendo que o setor moteleiro vai sentir no curto prazo, mas como que você vê essa retomada? O mundo vai acabar, não vai acabar? Falando do nosso próprio Drops lá em Brasília, qual a leitura que você faz? Que está aberto, inclusive, né? Que está aberto. Então, o que eu vou te relatar? Primeiro, né? Normalmente, os nossos motéis, eles estão abertos, com exceção de Santa Catarina. Por quê? Porque tem esse perfil do negócio, tá? Que é aquilo que eu te falei, da questão da sanitária, do cuidado, do isolamento, da hospedagem. Ponto. Agora, tem uma diferença determinante no nosso negócio, que eu considero até como um dos pontos fortíssimos, comparando aí com o cenário da hotelaria. A gente faz parte da ABF, né, a Associação Brasileira de Franchise, que é a maior instituição de franquias do Brasil, e a ABF essa semana fez mesas redondas virtuais, trouxe essa questão dos shopping centers, já estão sendo negociados. E também eu faço parte de alguns grupos hoteleiros, tá? Grupos grandes, sou amigo até de alguns CEOs de redes hoteleiras. E o setor hoteleiro que depende do turismo, tanto a lazer quanto o negócio, esse está numa situação absurdamente crítica, tá? Absurdamente crítica, mesmo em mercados aquecidos como São Paulo. Agora, Vinícius, mas a motelaria? Dentro do nosso negócio, para te ter uma ideia, o percentual de cliente que não é local... Tá? Que não é local, ele varia aí entre 5% até 18%. Então, em casos extremos, em cidades turísticas, 18%. Então, no máximo, 18% do faturamento de um motel vai depender de fora. De fora de vir um viajante. Então, assim, ó, a nossa exposição ao turismo é muito baixa, sendo que existem muitos motéis, tá? Por exemplo, até o próprio caso do Drops Brasília. O Drops Brasília, hoje, o percentual de público de fora, até porque ele foi inaugurado recentemente, é 2% do faturamento. Então, a minha dependência de turismo é praticamente zero. Entendeu? Então, onde vem o meu mercado? O meu mercado é local. E isso é uma coisa que a gente fala muito, que o mercado de motéis mudou. Então, hoje, e eu tenho um dado aqui do Drops, que foi até que a gente fez a operação, porque... Eu falo muito isso, o pessoal às vezes não acredita. O número nacional hoje, 72% de quem frequenta motel é casal com relacionamento estável, tá? Casado, namorado, não é amante, tá? Não é amante. Tem um perfil lá que 10%, 12% são amantes, os outros 18% são solteiros e os 70% são casados. Pessoa que tem filho pequeno, quer fazer coisa diferente. Esse é o perfil nacional. O Drops... E como tu falou, né? Já eu volto pro Drops. Como você falou, o cara agora preso com a mulher em casa, com eu, por exemplo, com os 4 meninos.
4 meninos dentro de casa, estudando, menino com medo de coronavírus, aquela confusão. Eu acho que depois que voltar, motel vai voltar em V, né? O cara vai ficar 5 dias seguidos dentro do motel. Então, o Drops, para você ter uma ideia, o número hoje lá, a gente faz pesquisa com os clientes, né, nos quartos, assim, com todos os clientes, 70%, 69,5% dos clientes do Drops Brasília, que foi recém-inaugurado, então assim, Vinícius, isso não vale na minha cidade. Cara, tá ali a prova real, são clientes, casais com orçamento estável. E além de que a gente consegue trazer quem não frequentava. Lá a gente tem um número em torno de 30% de clientes que estão indo pela primeira vez no motel porque tem aquela história, tem preconceito, etc. Então, dentro do nosso segmento, como tu perguntou da questão do que eu vejo assim, a gente teve uma queda, principalmente, primeira semana do comércio fechado. Então, fechou o comércio, a pessoa ficou. Aí eu tive uma queda de 80% no movimento. Passou 3 dias, as pessoas, opa, para aí, o mundo não acabou assim na hora para outra, eu quero sair, eu quero pegar minha esposa, eu quero ter um momento de lazer, até porque minha cabeça está cheia desse negócio, quero tomar um banho de banheira, ou alguma coisa assim do tipo, e vai lá para o motel. Então aí a gente conseguiu, já tem estabelecimentos que já recuperaram, estão em 50%, tá? 50%. Claro. Por quê? Principalmente o movimento à noite, tá? Esse caiu muito porque as cidades, inclusive, têm estoque de recolher, então tu não vê mais ninguém na rua. Claro. Então, à noite a gente praticamente perdeu, então tu consegue ter o pessoal durante o dia. Bom, o que eu vejo é que vão surgir oportunidades, inclusive, claro, a gente traça cenários, mas dentro do nosso pipeline a gente tem aí uma expectativa, além de expansão para esse ano de unidades, como o próprio Drops Brasília, que tá num processo de expansão, a gente tem mais outras 4 unidades que devem ser incorporadas ao nosso portfólio. E eu acredito que a gente deve, inclusive, fazer alguma operação em parceria com a Blocks, né? É o que eu ia colocar. Eu vejo, e aí dentro daquela linha crise, oportunidade, sem sombra de dúvidas, a gente tem que garimpar. E na economia real, que vai sentir, quando eu falo economia real, fugindo um pouco aí de Faria Lima, né? Para quem não entende, fugindo um pouco do sobe e desce de mercado. Eu acho que vão surgir boas oportunidades, porque muitas vezes aqueles imóveis que estavam extremamente esticados, muito avaliados, as pessoas com aquela visão de que o negócio ia explodir, ia valer muito, olhando para o imobiliário, ou até pessoas falando, não, mas a taxa de juros está 3,75 ou 4,25, então eu vou... Estou falando já mais do build-to-suit, de um aluguel, né? Eu quero pagar pouco. Opa, vai pagar pouco, mas e o risco do mercado, né? E esse momento tenso que a gente está vivendo. Então você acaba tendo realmente oportunidades. E eu tenho olhado, né, e trabalhado muito, eu acho que o real estate agora é uma oportunidade, vai surgir. O real estate com um destino, que é um destino como o próprio setor moteleiro, naturalmente, é algo que nos interessa muito, porque se você olhar o real estate residencial, esse pode sentir bastante, porque o cara que vai comprar uma casa, vai comprar uma residência, ele pode parar para pensar e postergar isso para daqui a 2 anos, 3 anos. Então, essa curva pode realmente demorar. Mas um setor que é um setor que cresce, um setor de entretenimento, um setor onde as pessoas locais acabam por ter uma demanda reprimida, né? E vai ficar mais reprimida ainda por conta dessa quarentena, e realmente as pessoas enlouquecem, não tenha dúvida. Sem querer trazer a conotação sexual para o negócio, mas recomendo a todos assistirem aí o seriado lá do Freud, não sei se vocês já viram, né? O Netflix lançou. E o Freud, ele dá muito essa conotação do instinto... Minha esposa é psicóloga, né? Ela do instinto animal, né? Eu acho que se o ser humano, do jeito que tá, ele não botar para fora e
ter realmente esse momento de lazer, pode se ter problema. E ainda ontem saí para caminhar, até falei contigo, para correr aqui onde eu moro, e normalmente aqui não tem ninguém andando na rua, eu sou um dos poucos loucos que ando na rua. Cara, a rua ontem estava parecendo um carnaval, todo mundo andando, correndo, porque as academias estão fechadas, as pessoas têm essa necessidade de sair de casa, não tem jeito, é um instinto animal. Por mais que você tenha que respeitar, higienizar, não ter aglomeração, etc., mas você precisa botar para fora de alguma forma. Claro, claro, exatamente. Então, conte conosco, Vinícius, nessa visão aí das oportunidades. Os nossos investidores estão super bem informados, super tranquilos. Eu acho que a tese nossa de não correlação, ela se provou acertada. Negócios nossos, por exemplo, como de energia solar, são negócios extremamente também estáveis, porque se tem algo que o ser humano também demanda, é o consumo de energia. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem aqui uma usina e até uma próxima oferta que nós vamos fazer, uma oferta voltada para venda de energia para condomínios residenciais. Então, para a área comum dos condomínios. Imagina você que todo mundo ficando em casa a mais, explodiu o consumo de energia. Não tenha dúvida. Explodiu o consumo de energia. Não só dentro de casa, mas também sobe e desce de elevador. Elevador é mais, e é mais gente que está dentro de casa, sem poder sair. Então, o consumo de energia, ele explodiu. E as pessoas não vão deixar de consumir energia. Nunca da mesma forma que as pessoas não vão deixar de ter o seu entretenimento, seu lazer, e principalmente o lado que está mais ligado a essa irracionalidade humana. Falei bonito, Felipe, hein? Falou. É muito interessante o que tu falou, cara. E tem 2 pontos. Um é a da oportunidade. Como a gente é a principal consultoria e a maior do mercado moteleiro a nível nacional, então eu escrevo já há 4, 5 anos numa revista, faço live toda semana. Então quem tem motel no Brasil e quer fazer negócio, normalmente nos procura. E essa semana, por conta de tudo que aconteceu, eu recebi uma enxurrada de contatos. Então, aqueles negócios que estavam assim, como tu falou, mas o meu imobiliário vale tanto, o pessoal chegou para mim e falou assim, Vinícius, tô aberto a gente poder negociar, tô aberto a gente poder negociar, tô aberto a gente poder negociar. Então, o meu leque de opções, onde eu posso aí escolher opções certeiras, como foi o caso do Drops Brasília, que foi um excelente negócio, está acima da nossa expectativa, graças a Deus, é o trabalho que a gente está executando lá. Então, assim, o leque hoje está muito bom. Então, bem como tu disse, enxergando um cenário que eu já estou começando a ver das nuvens passarem, como já está lá na China passando, a Coreia do Sul, o Japão extremamente quietos, sem esse problema caótico. Eu tenho um amigo até que é investidor em vários fundos, ele foi para o Japão para ficar lá com o sistema de saúde, etc. Né? Ele é japonês e a esposa dele não. Mas eles estão os dois lá. Mas por que também? Porque o país não está com todo esse fechamento que a gente está vendo e estão conseguindo suportar. Então, o mundo já está em alguma parte se recuperando. Então, eu olho muito o que acontece nos Estados Unidos, que agora está no pico, né? Provavelmente o pico americano, daqui a pouco a gente vai chegar no nosso pico, mas a gente sabe que essa curva não é aquela curva da peste negra, por exemplo, que vai todo mundo morrer. Então, vai passar. E aí, quem tiver preparado, e é isso que eu queria falar, quem tiver preparado nessa retomada, por acreditar, por daqui a pouco investir, com essa injeção líquida de dinheiro público a taxas baixas, o que vai acontecer com a nossa economia? Vai vir daqui a pouco uma puxada boa. Uma puxada boa. E aí, quem tiver preparado, e a gente conseguiu se organizar aí nos últimos anos de uma forma boa, com um modelo de negócio provado e reprovado várias vezes já, dezenas de vezes, né? Então, esse modelo de negócio que a gente quer repetir. Então, pegar um motel velho, que tenha, como ali a Auricélia botou, eu não tenho essa visão, até convido ela depois a entrar no meu perfil, me mandar mensagem, tem o meu livro que está ali atrás, que eu falo dessa mudança do mercado. Realmente não é todas as cidades no Brasil que tem motéis do padrão que a gente está falando, não é caro, tá? O Drops Brasília tem suítes a partir de R$ 59, tá?
Então é democrático, é um modelo similar à Smart Fit, que a gente replica. Então a ideia aqui que é levar esse modelo para várias cidades que não tem esse tipo de motel. E com essas oportunidades, a ideia justamente é essa. E Vinícius, o Michael Gladwell, né, tem um livro que é um livro que ele fala ali da questão das 10 mil horas, né, que as pessoas atingem a excelência, eu esqueci até o nome do livro. É o ponto da inflexão, não é? Não sei. Eu vou lembrar. Mas a essência da história... O melhor do mundo. A essência da história é o quê? Que as pessoas atingem um ponto de inflexão, né? Atingem o seu ponto de maturidade, de conhecimento, depois de 10 mil horas de prática, de treino, etc. Ele dá vários casos relevantes de negócios. E aí, vou puxar de novo a brasa para o teu assado aí, a gente já conversa sobre o projeto Drop, sobre o projeto de negócio, meu amigo, e você já está nessa estrada há muito tempo, e a ideia de expansão e aceleração e fazer esse negócio chegar no Brasil inteiro, tá desde lá de 2009 que a gente conversa, né? Não é... fundo, ninguém caiu de paraquedas nessa, né? Ninguém caiu de paraquedas. E são exatamente esses empreendedores que vão atravessar a crise e vão sair mais fortes do outro lado. Então, assim, para nós, falando até isso, porque vou enviar a gravação dessa live para os nossos investidores do Drop, se tu me permitir. Claro. Assim, do nosso lado, a gente, naturalmente, tudo que nós fazemos, a gente sabe dos riscos que existem, naturais, a vida existe risco, mas o que a gente busca, de fato, é ter do outro lado, como investidores, empreendedores que são capazes e capacitados para enfrentar esse tipo de processo. E como o próprio Warren Buffett diz, né, invista em empresas e negócios, modelos comprovados que até um idiota pode gerir. Negócios que você possa replicar. Porque certamente em algum momento de dificuldade, algum idiota vai estar gerindo. Alguma dificuldade vai fazer com que o negócio... se não por si só, ele venha a ter uma dificuldade. Eu vejo em vocês, da Zeax, uma competência muito grande para atravessar essa crise. E conte conosco, não só nesse, e certamente com os nossos investidores que entraram lá no Drops, estão ávidos para entrar em outras oportunidades que vão surgir nesse momento de crise. Então, se tem algum recado, meu amigo, para deixar mais claro, é esse. Conte com a gente. E certamente vamos atravessar. Mas para que a gente feche, Vinícius, dá um apanhado geral aí da tua visão. Acho que o bate-papo foi riquíssimo. E deixa para a gente aí a tua mensagem, né? De força, né? Primeiro, quem ainda não fez... Vamos falar aqui uma questão de... Primeiro, para quem é empresário, empreendedor que está nos ouvindo aqui. Então, primeiro é a questão, a gente fala em comitê de crise, que é o que a gente fez, mas é reunir ali sócios, os teus principais gestores, teu gerente, ou daqui a pouco a tua esposa, a tua sócia, e poder mapear o cenário, organizar o teu fluxo de caixa, porque a gente fala que nessa época o caixa é rei, né? Então, poder organizar o teu fluxo de caixa, pensar sobre ele, fazer uma previsão pelo menos de 3 meses. Ah, Vinícius, a crise vai durar 3 meses? Não sabemos, mas tu tem que estar preparado para 3 meses, tá? Te prepara para 3 meses. A questão de funcionários, colaboradores. Eu fiz uma live essa semana só falando da MP 927, tá? Só falando dela, que foi a MP que o governo fez, mudando algumas regras do banco de horas, das férias de funcionários. Por quê? Porque isso impacta os meus negócios e impacta também os negócios de quem está nos ouvindo. Então, o comitê de crise é isso, é tu tomar ações rápidas, não ficar parado, tá? E agir em relação ao teu negócio. Isso a gente já fez. Agora, o que a gente começa a olhar? Bom, qual que é o cenário? A gente pensa 15 dias, talvez 7 dias, onde talvez chegue no pico no Brasil, de repente isso vai sentar essa curva, a gente vai ver que a mortalidade não é tão grande, tem a questão dos remédios que já estão surgindo. Eu vi uma palestra de um infectologista do Einstein, alguém muito conceituado de São Paulo, falando que existe um uso de esteroides
junto com a azitromicina, com resultados espetaculares, além do remédio aquele da malária. Então, assim, existe uma série de coisas para curar as pessoas lá que estão se contaminando. Então, essa epidemia, ela deve entrar daqui a pouco, de repente, 30 dias, a gente já pode ver uma parada. Os nossos negócios devem se recuperar aos poucos, a gente deve ter uma recuperação devagar, mas enxergando esse cenário de liquidez, que é o que falta numa época de crise, a economia brasileira deve responder bem, sim. Embora vá ficar, inclusive, muitos moteleiros pequenos, muitos negócios pequenos pelo caminho, vai abrir oportunidades para outros entrarem e aproveitarem essa mudança do segmento, que é o que a gente vai fazer. Então, eu sempre fui otimista, mas com os pés no chão, e tanto que quando a gente fez a oferta do Drops, tudo que a gente se comprometeu a gente cumpriu, fizemos lá o prazo de obras extremamente rápido. Então, qual que é a questão? É ter os pés no chão, economia real, mundo real e executar, ação. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar achando, eu estou trabalhando de casa, obrigatoriamente, como grande parte, mas montei um escritório de gestão de crise em casa. Então, claro, trabalho todos os dias e fazendo as coisas funcionar. Então, a gente não pode ficar parado esperando. E é justamente isso que vem a questão das oportunidades. Quando a gente fala de crise, enxergar a oportunidade, porque daqui a pouco, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, a gente vai olhar para trás e vai olhar e falar assim, por que eu não tomei essa decisão lá atrás? Por que eu não aproveitei e daqui a pouco fiz esse negócio? Porque eu imaginei que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. Então, e é sempre assim, querido. É sempre assim. Até hoje eu ouço investidores, mas se eu tivesse comprado tal ação, mas aquele imóvel lá em 2008, tudo com uma quebradeira, crise imobiliária, se eu tivesse investido. Conheço pessoas hoje que são donas de vários imóveis para aluguel, para locação, build suite, por exemplo, hoje muitos ocupados por farmácia, drogazil, né? Que o cara comprou muita coisa na época do subprime, 2008, 2009 ali, todo mundo desesperado, meu Deus, vai quebrar, vai chegar no Brasil a crise imobiliária, e de fato muita coisa não tinha liquidez, e o cara estava com liquidez, vendeu, sei lá, alguma outra coisa que ele tinha, fez liquidez e apostou em um mercado, e hoje está aí sorrindo, e na verdade talvez esse empresário que detém essas lojas alugadas para drogazil, quem menos vai sofrer na crise, né? Porque se tem um setor que está faturando é esse. Exatamente. O setor de saúde muito forte. E um detalhe até que você falou disso da oportunidade, agora eu até me lembrei, a gente tem tido uma demanda muito grande. Depois, inclusive, a gente fez o pagamento dos juros semestrais agora em março, né? E não sei, tinha investidor que na época não conhecia o negócio, não acreditava, não sabia de onde a gente vem, embora eu já trabalho há 20 anos, 25 anos com isso. Meu pai começou em 79, então é aquilo que eu falei, não é ninguém que caiu de paraquedas. A gente tem um background muito grande na questão moteleira e, inclusive, o livro é o primeiro livro do Brasil escrito sobre gestão de motéis, né? E o que que acontece? Muita gente me pedindo, Vinícius, não tem uma oportunidade que nem o Drops? Eu quero entrar, eu quero aquela taxa de juros lá que vocês pagaram. Eu falo, agora não, calma, porque aquilo, teve a oportunidade, né? Quem entrou. A gente teve uma corrida louca ali, em 4, 5 dias a gente conseguiu captar 1.200.000, né? Então, foi uma corrida louca de investidores. E então é isso, essas oportunidades às vezes aparecem, e quando aparece, se tiver entender quem está do outro lado, né, Felipe? Porque também vocês são uma empresa séria, vocês olham quem que é a empresa, não é ativos de risco, não é, tá prometendo 1% ao dia. Ontem ainda eu estava passando no Instagram, agora os anúncios estão... Então, apareceu um negócio para mim assim, invista e ganhe 1% ao dia. Eu falei, cara, isso aqui tem que mandar prender um cara desses, né? É um bandido, não existe. Então, assim, esse tipo de conversa, isso aí não vale. Isso é uma coisa que não tem. E agora, é exatamente esse o que a gente busca aqui do ponto de vista até de filtro da plataforma. Se você entrar lá, você não tem uma oferta sempre aberta. Porque, pessoal... de cada 10 negócios que nos aparecem, 0,5 prestam, entendeu? Assim, muito... Não é desmerecendo, mas é que
não vale o risco-retorno. E é por isso que a recorrência, e eu fico aí lhe estimulando, porque a recorrência com empresários que têm a capacidade de execução são poucos. É o que você falou. Tem que executar, meu amigo. Ideia, coisa boa, todo mundo tem. Eu ouço ideia todo dia, mas a ideia não vale nada. O que vale é a execução. É a execução. Quem faz. E vamos fazer. Meu amigo, muito obrigado. Desejo um final de semana aí abençoado para você, para sua família. Momento aí da gente, né, ficar próximo dos nossos familiares, cumprir o que tem que ser cumprido. Mas certamente a gente vai voltar e estamos aí aguardando as oportunidades, já falando em nome dos nossos investidores. Obrigado pela transparência e comprometimento e conte conosco nas próximas oportunidades que surgirem. Tá bom? Tamo junto aí, Felipe. Obrigado pela oportunidade de falar aqui no sábado de manhã, tá? Convido a todos que não conhecem ainda como é que a gente atua, pode entrar no meu perfil ali no @zxmotéis. Tem muita coisa lá, mas muita coisa mesmo. Pode entrar no site, conhecer o nosso trabalho. Se quiser me mandar uma mensagem para conversar, eu, embora seja uma pessoa ocupada, sou uma pessoa que dou atenção a todos que me contatam. E é um prazer para mim sempre explicar e falar como é o nosso setor e como a gente atua. Eu acho que essa seriedade é importante até para quebrar o preconceito que algumas pessoas têm no setor moteleiro. E aí, esse é principalmente o meu trabalho. Obrigado, meu amigo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.